Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje eu estou aqui no terraço do nosso condomínio. Eu tinha prometido num vídeo que eu fiz a mostrar para vocês o meu dia a dia. Eu tinha prometido para vocês que eu vou explicar como é que eu comecei a trabalhar na IBM. Então, esse vídeo vai ser mais um vídeo que eu vou estar aí a falar convosco. Estejam já preparados para ouvir muito a minha voz e ver muito a minha cara. Vamos lá. Antes de eu dizer como eu comecei a trabalhar na IBM, eu tenho que explicar para vocês primeiro a minha rota, nem como eu cheguei até aqui. No vídeo que eu fiz a mostrar para vocês a minha rotina diária, eu falei para vocês que também vou falar um bocadinho do meu salário, mas que eu não podia falar do meu salário atual. Então eu vou falar do meu salário, dos meus salários passados. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos desde o ano 2013. Eu sou um tipo de pessoa que sempre tive curiosidade com essas coisas eletrônicas, né? Quando os meus pais compravam para mim carro de brinquedo, eu sempre tive aquela curiosidade de desmontar o carro de brinquedo para saber o que está a fazer o carro andar. Então, essa curiosidade abriu também um espaço no lado informático. Começou assim também nos computadores. Eu desmontava os computadores, ver o que está de errado com o computador, tentar resolver. E há coisas que eu conseguia mesmo reparar assim, e há coisas que eu só piorava, mas fui aprendendo. Então, quando cheguei aqui no ano 2013 como estudante, eu trabalhei numa empresa ilegal. Eu ainda não tinha meus documentos para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então eu trabalhei numa empresa primeiro como reparador de telefone. Eu, quando falo sempre nas pessoas reparador de telefone, as pessoas imaginam que é tipo aqueles mamadou lá em Angola, assim, tipo, estão numa praça, estão a reparar telefone. Não, aqueles são empresas próprias que fazem reciclagem de telefone. Digamos que, um exemplo, né? Para quem vive em Angola, a Unitel aceita você comprar telefones em prestações e te dá pelo menos aí uns 3 anos para você pagar o telefone. Na medida que você vai usando o telefone, claro que vão sair novas versões do telefone. Por exemplo, estás a utilizar o iPhone 12 e já saiu o 13. Podes ir na Unitel e simplesmente trocar. Mas o telefone que você utilizava, se calhar já tinha um dano no ecrã, se calhar o ecrã estava partido. Então a Unitel vai pegar esses telefones e vai mandar numa empresa como essa que eu trabalhava, e nós vamos trocar o ecrã, e assim a Unitel pode revender aquele telefone quase como novo para outras pessoas. Então é praticamente isso que a gente fazia. Eu mudava o ecrã de telefones, eu mudava quase tudo que você pode pensar no telefone, menos aquelas peças que você deve soldar na placa, né? Mas quase tudo, câmera, speaker, porta de carregar, quase tudo a gente mudava. E aí me pagavam $560 por semana. Aqui pagam semanalmente, eu acho que vocês já devem saber disso aqui nos Estados Unidos. Eu gosto de falar sempre a minha localização porque cada estado é diferente. Eu estou em Dallas, Texas, e me pagavam $560 por semana. E depois aí voltei para Angola, e quando voltei de novo nos Estados Unidos, voltei para Angola em 2018, voltei de novo nos Estados Unidos no ano 2020 e continuei a trabalhar de novo como reparador de telefone, mas agora numa outra empresa, né? Uma outra empresa também, quase mesmo tipo de trabalho. E nessa outra empresa me pagavam, se eu não estou em erro, me pagavam $800. Se eu não estou em erro, me pagavam 800 ou 850 em cada 2 semanas. Me pagavam 800 a 850 em cada 2 semanas. Mas só que depois eu vi que parecia que eu estou a fazer uma carreira em reparação de telefone, porque a minha área sempre foi aí ligada com tecnologia de informação, com computadores. Eu queria trabalhar com computadores, eu estava cansado de trabalhar com telefones. Então foi assim que eu fiz uma entrevista, apliquei para uma empresa que faz reparação de computadores. O nome da empresa é SMS Infocom.
E aí apliquei para essa empresa, fiz entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar para eles. Mas só que aí iriam me pagar menos em relação ao sítio onde eu trabalhava, onde eu reparava telefone. Mas eu não queria saber, porque fazia tudo parte da minha tática. Por que eu queria entrar nessa empresa mesmo me pagando menos? Porque eu queria ter no meu currículo, pelo menos no meu currículo, eu queria ter algo né, que mostra que eu já trabalhei com computadores aqui nos Estados Unidos. Porque eu sei que nessa área de IT basta você entrar, pelo menos aqui nos Estados Unidos, basta você entrar, do resto é conversa. É só você entrar em qualquer área de IT, mas basta você entrar aí, agora é só sempre a subir. Então eu não queria saber se vão me pagar menos ou mais. Eu não fui mais pelo salário, mas eu fui mais pelo que eu vou ter, a sabedoria. E onde eu trabalhava no sítio do telefone me pagavam $16 por hora. E na minha primeira empresa aqui de computadores começaram a me pagar $15 por hora, que era por aí por semana. Já não me recordo assim tão bem, porque tem taxas, né, que tiram, tipo como em Angola tiram segurança social, IRT. Aqui também tem algumas taxas que tiram. Tirando as taxas, acho que me pagavam pelo menos uns $700 ou 750 de cada 2 semanas, em cada 2 semanas. E aí eu aprendi algumas coisas que eu precisava aprender mais sobre computadores. Trabalhei aí durante apenas 1 mês e meio. Depois de 1 mês e meio, eu apliquei para uma outra empresa, que é para uma outra empresa onde eu trabalhei durante 6 meses. Nessa empresa, para quem já me segue há muito tempo, viu que a minha empresa chegou de me mandar para a Califórnia para instalar alguns servidores e o resto. Aí me pagavam $18 por hora, mas às vezes eu tinha bônus. $18 por hora, me pagavam em cada 2 semanas, batia 1.600, tinha vezes que batia uns 1.700 em cada 2 semanas. Mas meu salário, né, sem bônus, acho que uns 1.200 ou 1.300 em cada 2 semanas. Meu salário sem bônus, com bônus é que batia 1.500, 600, 700 por aí em cada 2 semanas. Mas por que eu saí daquela empresa, né, que até não estavam a me pagar assim tão mal, e às vezes me pagavam viagem para eu ir num outro estado para fazer trabalhos e já me confiavam muito. E eu saí porque eu queria algo novo. Eu já estava muito monótono, não era toda hora a mesma coisa. Então, e também depois apareceu essa oferta da IBM. Quem trabalha na área de IT sabe que ter a IBM no currículo cria um grande peso. E aí na IBM é que eu não posso falar quanto me pagam, porque eu já tinha dito no outro vídeo que a minha esposa, a minha mãe, a minha família não vai gostar que eu revelo assim o meu salário. Mas eu vou dar uma estimativa, né? Na IBM me pagam por semana e meu salário está por volta de $400 a $700 por semana. Está aí nesse meado. E além da IBM, também estou na HCL. E na HCL me pagam de 2 em 2 semanas, que está por aí de $800 a $1.300. Para quem sempre teve uma dúvida de quanto é que podem pagar na área de IT aqui nos Estados Unidos, e é só para dizer que meu salário é bem base. Na área de IT, esse salário que eu estou aqui a dizer é muito básico, tipo é o mínimo que podem pagar mesmo aqui na área de IT. Não tipo, é o mínimo que podem pagar aqui na área de IT. Tem aqui pessoas que fazem $100.000 por ano na área de IT. Tem pessoas que fazem $200.000 por ano na área de IT. E área de IT, quando eu digo IT é tecnologia da informação, mas em inglês. Então é uma área muito vasta. Então, estou aqui, estou a lutar para poder também chegar nos outros patamares, e eu tenho fé que eu vou conseguir chegar, porque Deus me deu a inteligência e eu estou metendo minha inteligência em prática. Então é só para quebrar um bocadinho da vossa curiosidade, né, de quanto é que pagam aqui na área de tecnologia de informação. Todos esses empregos que eu estou aqui a falar para vocês é tudo sem nenhum certificado. Pelo menos na área de IT
Eles não querem saber do teu certificado da escola, se você fez o quê. O que eles querem é experiência. Sabes fazer o trabalho que eles querem que você faça. Vão te contratar. Não interessa se não tens estudos, se tens estudos, se tens certificado, não sei de quê. Não interessa. Porque esses todos empregos que eu tive foi sem certificação nenhuma. Sem certificação nenhuma. Apenas na entrevista. A entrevista é tipo uma espécie... A entrevista é tipo, na área de tecnologia de informação, é uma espécie de uma prova oral. Eles te perguntam o que é isso, você deve responder e vão te meter vários cenários. Um exemplo, se o computador não está ligado, como é que você iria proceder para resolver esse problema? E você deve explicar. Eles vão vendo se você sabe mesmo o que estás a falar. É isso que eles querem. Eles não querem saber se você estudou, tens que degree, de sei lá de que, se completaste universidade, licenciatura. Eles não querem saber disso. Os americanos querem saber se você sabe fazer o trabalho. Sabes fazer o trabalho, mostra para eles que você sabe fazer o trabalho e o emprego será teu. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei muito, mas acredito que é um vídeo que muita gente vai curtir. Então estamos aí. Não se esqueça de se subscrever, mete um like e deixa o teu comentário de quanto é que você pensava que pagassem aqui na área de tecnologia de informação aqui nos Estados Unidos. Tamo juntos. God bless you.